Olá, estudante! Vamos seguir com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5? Antes, quero lembrar que o novo PET já está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E agora, quem está aqui conosco é a professora Eliana Demarques, de Matemática. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Conta pra gente o que você preparou para a aula de hoje. Bom, nós vimos aí, né, no PET 4, a função do primeiro grau, né, ou também chamada função afim. E nós vamos fazer uma revisão, Gabriela, da função, né, do primeiro grau, função afim. E essa função, ela é muito aplicada no nosso dia a dia. Nós temos um primeiro exercício, né, que vocês viram aí, sobre graus Celsius, né, e Fahrenheit, né, que a gente pode estar comparando. Tem alguns países, né, igual os Estados Unidos, né? Que usa o Fahrenheit, né, Isso professora? mesmo. É importante então, para quem viaja saber essa diferença. Isso mesmo. Então, nós vamos ver aí como que ficou o gráfico. É bom que vocês vão corrigir, né? O primeiro gráfico pede, né, esses pontos. Você vai substituir menos 10, a função 1,8 vezes menos 10 mais 32 vai dar 14 para o y. Então, par ordenado é o primeiro ponto aí que nós achamos. Quando o x é menos 10, o y é 14. E nós temos já pronto aí, né, que deu o menos 5, ensinando de exemplo. Quando o x é menos 5, o y é 23. O zero. Quando o x é 0, o y é 32. Então, vocês calcularam aí certinho, né? E quando o x é 5? Quando o x é 5, o y vai ser 1,8 vezes 5, né? Mais 32 igual a 41. Então, par ordenado vai ficar 5 para o x e 41 para o y, né? E o 10 também já foi dado. O x vale 10 e o y vai valer quanto, né? Nesse gráfico, a gente está calculando, o x é o grau centígrados e o y é o grau, né, F, que a gente chama de Fahrenheit. Então, nós temos aí o gráfico, o primeiro quadrante é o quadrante que está mostrando aí para vocês, né? É o quadrante do lado em que o x é positivo e o y também é positivo. E o segundo quadrante, né, o y, né, é positivo e o x é o quê? Negativo. Então, o primeiro par ordenado está no primeiro quadrante, né? O x é igual a menos 10 e o y igual a 14. O outro par ordenado está também no segundo quadrante. O x é menos 5 e o y é 23. O outro par ordenado é o ponto em que a reta corta, né, vai cortar o eixo Y, né? Uma coisa também interessante, Gabriela, que os alunos, né, podem observar que toda função, né, do primeiro grau ou afim, o gráfico é uma reta. Sim. Sempre, né? Se a gente unir esses pontos, vai dar uma reta. Professora, e a diferença é muito grande. Quando eu tenho 0 graus centígrados, eu tenho 32 Fahrenheit. Isso mesmo, né? Então, por que será? Nos Estados Unidos faz muito frio, né? Aqui não faz não, né? Graças a Deus. Verdade, graças a Deus. Então, vocês confiram aí os pontos de par ordenado de vocês, né? Se vocês colocaram os pontos certinho, a gente tem esses pontos, e se a gente unir esses pontos, a gente vai formar uma reta. No caso, a reta é crescente, olha. O A é igual a quanto? Né? 1,8, então A é maior que 0, o gráfico é uma reta crescente, né? A temperatura em graus Celsius aumenta e a temperatura em graus Fahrenheit também vai aumentar, né? E aí a função é crescente, vocês viram aí nos exercícios, né? Tem vários exercícios do PET muito interessante, Gabriela. Um deles é esse do estacionamento. Professora, e esse gera muita dúvida. Isso. Gente, olha só, para escolher, fazer uma boa escolha. Tenho 2 estacionamentos, né, professora? Isso. Um cobra R$ 4,00 fixos e R$ 2,00 por hora. E o outro R$ 4,00 por hora. Qual que é mais vantajoso?
Pois é, Gabriela, é importante essa opção, né? Igual nós estamos usando muito a matemática aplicada mesmo no dia a dia, né? É importante vocês visualizarem, entenderem para fazer essa análise. E para economizar no bolso. Com certeza, né? Isso que é o principal, né? Então, vamos analisar essa função. Então, a letra A fala assim, na opção A, né, qual que é a função? A função vai ser 2x mais 4, sendo A igual a 2 e B igual a 4. A função é crescente, né? O A é maior que zero e o seu domínio, né, é o conjunto dos números reais. Essa é a resposta da letra A, tá? Agora, a letra B, qual que é a função? Né, cobra 4 por hora, então não tem um valor fixo cobrando. Então, eu tenho A igual a 4, né, então vai ficar 4x, né, e B igual a zero. A função é crescente também, porque o A é positivo, né, e o seu domínio também é o conjunto dos números reais. E, além disso, gente, nós temos uma função especial aqui, que é a função linear que nós vimos. Toda vez que a função é chamada linear, o A, né, ele tem o valor de A, que acompanha o valor de X, e o B é negativo, não tem esse valor do B. Então, a gente não vê esse valor do B, né, que é um coeficiente, na função. Vamos comparar agora os valores. Se A, né, eu usar a função 2x mais 4, e se eu deixar 1 hora, Gabriela, olha só, na função A, né, com 1 hora, eu vou pagar quanto? R$6. R$6. Olha, com 1 hora na opção B, se eu deixar na opção B, eu vou pagar só R$4. Economizou. Então, aí economizou, né? Agora, e se for 2 horas? Tanto faz. Né? Vocês já viram aí que vocês já fizeram um gráfico, né? Então, tanto faz. Se você deixar 2 horas, 2 vezes 2 mais 4, né? Vai dar 8. Na opção B vai ser 4 vezes 2, também vai dar 8. E se deixar 3 horas, Gabriela? 3 horas, aí o jogo vira, né, professora? A opção B, a opção A se torna mais vantajosa do que a opção B. Isso mesmo. Vocês substituíram aí, olha, 3 horas, né? Você escolhendo a opção A, vai dar R$10. E 3 horas na opção B, vai dar R$12. Então, se vocês fizeram as duas retas, comparando aí no gráfico, nós temos essas duas retas, da opção A e da opção B. Né? Vocês podem observar aí, né, os pontos que a gente uniu da opção A, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, né, que é essa parte azul, e os pontos que a gente uniu da opção B, né, que eu estou mostrando aqui para vocês na cor vermelha. Comparando, a resposta da análise seria assim: se deixar menos que 2 horas, a opção B tem preço menor. Se deixar 2 horas, é o mesmo valor. Tanto faz você escolher a opção A ou a opção B. E se deixar mais de 2 horas, a opção A tem um preço menor, então ela é mais vantajosa. Ok, gente? Confira aí no exercício do PET, né? Se vocês acertaram, né, essa análise, se vocês fizeram certinho. E se deixar 2 horas, né, professora? É o ponto em que as duas retas se encontram, porque tanto faz. Muito bem observado, né? A observação que a Gabriela fez, né, é o ponto que a reta se encontra. Então, que é o ponto, né, que tanto faz, né, se eu deixar na opção A ou na opção B. Vamos ver aqui outros exemplos que a gente viu. É o gráfico da função constante. A função constante, ela tem um valor que é só o B. Então, aqui no caso, eu não tenho um valor que acompanhe o x, né? A função vai ficar assim, esse exemplo, y igual a 2, né? Como que fica o gráfico dessa função? Como não tem o valor de a igual a 0, né? E o b igual a 2, qualquer valor que eu colocar para o x, y vai ser sempre 2. Então, vocês podem observar, né, que qualquer valor que eu colocar para o x, menos 1, né, 0,
1, 2, 3, a função sempre o y vai ser igual a 2, porque nós não temos o valor de a que acompanha o x, né? Então, nós temos aí uma reta, só que essa reta é especial, né, Gabriela? Essa reta, ela é paralela a qual eixo? Ao eixo x. Muito bem, que é o eixo das abscissas, né? Então, sempre no gráfico da função constante, vocês vão observar isso, olha. O x aumenta ou o x diminui, né? A reta continua, né, no ponto 2, aí no caso, porque a função é y igual a 2. Então, por isso que é uma reta, né, uma função constante. Outro exemplo, né, é a função linear 2x, né, em que o a é igual a 2 e o b é igual a 0. Se a é maior que 0, a reta é crescente. Esse ponto aqui que eu estou destacando, Gabriela, é um ponto em que os dois eixos se encontram, que é o par ordenado. Quando o x é igual a 0, o y é igual a 0. Então, toda função linear, gente, vocês podem observar que toda função linear, a reta vai sempre passar nesses dois eixos, né, no ponto 0, 0. Né? Por quê? Porque o valor de b é igual a 0, né? Então, a reta corta, né, esses dois eixos. Essa função é crescente, né? Nós temos a função 2x aqui, o gráfico, né? Vocês podem observar aí. Bom, esta função, ela já é menos 3x. O a é igual a menos 3, o b é igual a 0, então também é uma função linear. Né? Passa nos eixos a reta? Eixos sim. Isso mesmo, né? A reta passa nos eixos, né? No ponto de par ordenado. Quando o x é 0, o y também é 0. E nós temos aí, né, o a negativo. O a não é o valor que acompanha o x, então o a é menos 3. Toda vez que o a for negativo, nós temos, né, decrescente. a reta decrescente, né? Nós temos aí a reta decrescente, né? Vocês podem observar, né? Porque o a é negativo. E como que é uma função linear? O gráfico, né, de uma função linear, sempre a reta vai passar no ponto 0, 0, ok? Outra função que a gente viu, Gabriela, é a função identidade. Olha, ela tem esse nome, Gabriela, por que será? Confesso que não sei, professor. Aí, é interessante aprender, não é mesmo? Por que será que ela chama função identidade, né? Porque a função identidade, o y é igual a x. Qualquer valor, Gabriela, que eu colocar para o x, vai ser o mesmo do y. Sim, então é uma identidade entre as duas variáveis. Isso mesmo. Então, por isso que é a identidade, né? A y e x são iguais, né? E 0 não é igual a 0? Sim. Então, também é um caso especial da função linear. Por isso que a gente chama identidade. A função linear, às vezes, vocês vão encontrar assim, função linear identidade, né? Então, passa nos eixos 0, 0, mas aqui eu tenho um outro par ordenado. Olha, quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. Quando o x é 3, o y é 3. Olha, Gabriela, e quando o x for 20? O y vai ser 20. Isso, por isso que é chamado identidade. E quando o x for menos 10? Menos 10 também. O y também vai ser menos 10. Então, a função identidade, vocês podem observar aí na tela, né? Em que y é igual a x. Essa que é a função identidade. É um caso particular também da função linear, que corta os dois eixos, né? Porque o b é igual a 0. Só que aqui o a vai ser igual a 1. Sempre positivo, né? Reta o quê? Reta crescente, ok? Bom, um outro exercício do PET é o exercício que está lá na página 25. Nós temos esse gráfico, né? Nós temos o sorvete, que para, né, produzir, né, 1 quilo de sorvete,
eu preciso de 2 litros de leite. Então, vocês podem observar aí o gráfico, né? Foi dada a função o A igual a meio, então a reta é crescente, é uma função linear, toda função linear, né? Ela vai ter o B igual a 0. E são grandezas diretamente proporcionais. No caso aqui, olha, quanto mais quilos de sorvete... Ai, que delícia, né, Gabriela? Uma delícia. E eu já aprendi com você, professora, função linear, porque corta o eixo, tanto o zero, né? Na verdade, Isso. a reta corta quando o y é 0 e quando o x é 0 também. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui uma função linear com grandezas. Quais são as grandezas? As grandezas são a medida, né, do leite, que está em litros, né? E a quantidade de sorvete. Sim. Você gosta de sorvete, Gabriela? Demais, demais. Com esse calor, né? É bom sorvete. Então, olha só, nós temos aí, né, as grandezas diretamente proporcionais, né? A função meio de x, né, que é a proporção que eu preciso. Se eu for fazer aqui as perguntas, né, que teve, né, do sorvete, vocês podem conferir aí, né, os exercícios do PET, que a gente já corrigiu todos, né? Outra questão, né, que foi da semana 3, é o zero ou raiz da função. O zero raiz da função afim, né, é o ponto de coordenada quando o y é igual a 0, né? Então, eu tenho aqui o par ordenado x, né, que eu vou encontrar o valor de x quando o y é igual a 0. Isso é a equação, né, a resposta da equação do primeiro grau, né, igualando a função igual a 0. E a gente tem esse exercício aí, né, que a gente já até corrigiu, mas eu vou passar aí com vocês, né, o exercício da letra A, né? Nós temos aí a raiz. Qual que é a raiz? É quando x é igual a meio, né? E eu tenho a função, né, que nós temos aí substituindo, vai dar o y igual a 0, né? A resposta da equação. A equação é qual? 2x menos 1 igual a 0. Então, achei o valor de x igual a meio. Essa é a raiz, né? Bom, a raiz é o ponto em que a reta vai cortar o eixo x, né? E outro ponto é o ponto B, né? O ponto B, o x, né, que é igual a 0, a reta vai cortar qual eixo? O eixo y, né? Se x é igual a 0, o y é igual a menos 1. Outros pontos a gente pode conferir aí também, né? E os quadrantes, né? Aqui no gráfico vocês mostram, né? Vocês podem visualizar os 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sempre nessa ordem. Então, nós temos aí um exercício, né, que mostra se f é igual, né? F de menos 2 é igual a menos 5, o ponto de par ordenada, né, é o terceiro quadrante. Qual mais está no terceiro quadrante? Menos 1 e menos 3. O ponto da raiz, né? Desculpa que eu passei, né? O ponto da raiz aqui, eu estou chamando a atenção, o ponto de quando a reta corta o eixo y, e nós temos aí, né, os outros pontos do primeiro quadrante. Quais são eles? É o ponto A, o ponto D, o ponto E. Quando o x é igual a 1, o y é igual a 1. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 3. Então, está tudo no primeiro quadrante. E nós estamos finalizando a nossa revisão, né, de função do primeiro grau. Por último, tem esse exercício no PET, que é muito interessante, que é a questão do lucro diário de uma fábrica de produção de camisas, Gabriela. Nesta fábrica, eu tenho a função f de x é igual a 4x menos 1.200. Então, se vocês observarem no gráfico, nós temos aí quais são as coordenadas do ponto, né, de interseção, que é esse ponto que eu chamei a atenção, que é o zero ou raiz da função. Então, quando o x
é igual a 300, o Y é igual a 0. E nós temos também o ponto P, que eu chamei a atenção de vocês. Além disso, a letra E faz uma comparação muito interessante, em que eu preciso de fazer, no mínimo, 300 camisas. Senão, em vez de eu ter lucro, eu vou ter prejuízo, gente, né? Olha a matemática aí. Muito obrigada pela participação de vocês.